momento, nós terminamos essa questão aqui da aula. Gostaria que vocês já iniciassem essa aula com a vibração, uma prece pedindo a Deus que nos proteja e nos envolva, nos aproximando pelo saber, pelo conhecimento. Que Jesus abençoe a todos nós nessa nossa empreitada, onde estamos mais próximos, apesar de fisicamente distanciados. O nosso grupo acabou intensificando suas atividades e a assistência espiritual que nós estamos tendo nesses dias é muito intensa. Os atendimentos dos pacientes, muito promissores, com muito alívio da dor, do sofrimento, ideações suicidas graves sendo atendidos diariamente aqui pela vibração. E essa aula vai nos preparar para a vibração de agorinha, onde os pacientes, dado o grupo, que não estão se encontrando fisicamente, eles têm no meu celular o pedido socorro o tempo todo. Então, as vibrações e esses nomes que estão nas vibrações, faz parte desse processo. Então, que Deus abençoe essa nossa iniciativa desse momento. Graças a Deus. Nós falamos que vibração, sintonia, ela sempre é observada do ponto de vista apenas das consequências. A pessoa não olha por como que ele se estabeleceu sintonia, como que ele está vibrando, que colorido o seu sentimento dá na sua sintonia e na sua vibração. E é isso que é o grande problema, porque quando nos propomos a fazer um atendimento de uma pessoa, quando a gente se propõe a ser médium, quando a gente se propõe a orientar um paciente, ele precisa, fundamentalmente, respeitar essas regras, essas leis. Então, a ressonância vibratória ela é importante. Então, orientar um paciente para que ele tenha bom ânimo, fé, que ele ore, é porque é a forma dele conectar com a espiritualidade superior, para que ele possa, então, fortalecer-se espiritualmente e mexer nos fatores causais dos processos de doenças espirituais. Quer dizer que, então, na vibração e a sintonia, está na base das relações metassociais, ou seja, as relações entre os espíritos e os encarnados. A sintonia, a vibração, ela está na base dessas relações, tanto do ponto de vista desarmônico, que é conhecido pelo nome de obsessão, quanto do ponto de vista das sintonias positivas e com a espiritualidade superior. Portanto, o processo inicial é da gente evoluir, da gente crescer, da gente buscar uma mudança, da gente mudar o nível de consciência para um nível maior. Então, quando a gente está falando um nível de consciência, vou explicar. Se você tem, por exemplo, uma mágoa, um ódio, aquilo ali é um nível de consciência. Então, esse ódio, essa mágoa, sendo um nível de consciência, ele vai... Eu tenho que voltar aqui, deixa eu ver se vai voltar. Wesley, tá falando aqui que eu tô aguardando você aceitar aí para controlar. Acho que vai ter que apertar de novo naquele lugar. Aqui? Não deu ainda. É isso, pronto. Aí agora tem que ir lá em apresentação de slide. Peraí. Não está permitido Não, ainda. É porque já... Isso. Ah, tá. Aí. Opa. Pronto. Onde nós estávamos? Ah, sim. Então, quando a gente se propõe a avaliar as relações desarmônicas e harmônicas entre os espíritos encarnados e desencarnados, e às vezes isso pode ocorrer entre espíritos encarnados com encarnados, o desejo de melhorar, de crescer, ele estabelece vibrações, ressonâncias vibratórias, sintonia mesmo com a espiritualidade superior. Então, estar em prece, pedir para um paciente fazer prece, ler, se envolver em correntes de vibração,
mudar a atitude mental, assistir reuniões de psicoeducação, tudo isso trabalha no campo vibratório, no campo de sintonia. Tá? Então, para a gente mudar o nível de consciência, a gente precisa fazer um esforço. E tudo isso que eu acabei de falar entra nesse esforço. Então, o exemplo que eu ia dar. O indivíduo tem um rancor, ou tem uma mágoa, ou ele tem um ciúme. Qualquer uma dessas posturas mentais é um nível de consciência que ele está. Ele está num nível de consciência. Então, não adianta, por exemplo, a espiritualidade ali ajudar a tirar as formas mentais dele, as ideoplastias, desenvolver um processo de alívio da condensação energética, da densidade energética que envolve o seu perispírito, tirar um artefato do duplo etérico ou do perispírito. Importa, sim, aquilo vai acontecer, é uma ação real, mas externa. A reação de cura final, determinada, é aquela ligada à mudança íntima, do bom ânimo, a fé, a oração e a mudança íntima. Então, um nível de consciência igual tristeza e desânimo faz com que o indivíduo tenha um campo de ressonância vibratória com espiritualidade do mesmo jeito. Aquela espiritualidade que é sofredora. Muitas vezes, não está numa relação desarmônica no sentido de querer provocar um mal para aquela pessoa triste e desanimada. Mas a indução espiritual vai determinar a troca de energias entre ambos. Então, qualquer nível de consciência nos pede mudança. Não porque assim a entidade vai deixar a gente. Não é só isso. É porque ali nós não vamos estar pensando na entidade, nós vamos estar pensando em Deus. A gente está elevando os pensamentos a Deus. Para que a gente procure, então, vencer, fortalecer-nos emocionalmente, para que a gente possa, então, reestruturar a nossa condição fluídica, energética e emocional. Então, nesse caso, duas coisas são importantíssimas. Uma delas é a afinidade fluídica e a afinidade moral. Lá na aula, quando a gente estava lá no Sheila, nós já tínhamos falado sobre isso, mas eu estou repetindo, não custa nada repetir um cadiquinho. Né? Então, o que seria a afinidade fluídica? É muito importante que a gente faça a distinção entre afinidade fluídica e afinidade moral. Quando eu estava falando ali de sintonia, eu estava falando de afinidade moral. Então, a afinidade fluídica é uma disposição inata do organismo. Ou seja, não está ligada diretamente a valores morais, a gostos, princípios, valores, tendência do espírito e do médium. Não. Isso é difícil de muitas vezes a gente entender pela forma com que há um entendimento entre as pessoas no espiritismo sobre fluidos, sobre fluídico, né? Então, a gente, às vezes, tem dificuldade. Então, a afinidade fluídica é uma disposição orgânica, igual a mediunidade é uma disposição orgânica. A facilidade das comunicações vai depender dessa semelhança existente entre os dois fluidos, de quem quer, né, da passividade e quem quer trazer uma comunicação do mundo extrafísico para o físico. Então, a intensidade dessa assimilação fluídica e a maior ou menor impressão causada ao médium é que são os fatores determinantes. Então, quando a gente fala que para ser médium você precisa ter um sistema nervoso, precisa ter um perispírito, precisa ter os núcleos do sistema nervoso responsáveis pelas conexões, mas acima de tudo, você tem que ter a capacidade de expansão fluídica. Essa capacidade de expansão é que dá a possibilidade de ocorrer o intercâmbio e essa assimilação fluídica. É por isso que nós falamos que o indivíduo que tem essa facilidade de assimilação fluídica, ele pode ser chamado de médium ostensivo, tá? Porque da outra condição, todos nós somos, como diz Kardec. Então, nesse sentido, nós podemos entender que o médium ele pode ter muitas habilidades enquanto instrumento, né? Pode ser um bom instrumento para um espírito e pode ser que não seja para outro. Estando juntos dois médiuns com capacidade, com treinamentos semelhantes, um espírito que se dispõe a comunicar, ele se manifestará por meio de um e não do outro, onde não encontra, então, a aptidão orgânica necessária.
Isso ocorre muito, isso é muito importante, né? É preciso que a gente entenda que a aptidão orgânica tem a ver com essa aptidão fluídica. Então, isso é importante de ser observado. Aqui está um circuito, não foi um circuito mediúnico propriamente, a gente chama isso aí de circuito mental. Se a gente pega a mente encarnada, a mente desencarnada, se há uma afinidade fluídica, não importa se não há afinidade moral, deu para entender agora? Ou seja, se há uma afinidade fluídica e o encarnado consegue o estado com que se encontra aquele que quer se comunicar, se o pensamento e o sentimento e as emoções do indivíduo estão ali evidentes na hora da manifestação, o médium já vai receber isso no seu psiquismo, estabelecendo, então, junto com a afinidade fluídica que tem que existir, vai haver, então, uma sintonia dos pensamentos. Então, esse circuito assim fechado é chamado de circuito mediúnico, porque há uma identidade vibratória e uma afinidade fluídica. E isso faz com que o fenômeno ocorra. Tá? Então, quando o indivíduo, por exemplo, no treinamento inicial da mediunidade, ele fica questionando, a mente dele não consegue olhar para o pensamento, sentimento e raiva, ou seja, os estados da mente desencarnada, ele fica pensando, mas não está certo, eu acho que isso é meu, ele não vai estabelecer a identidade de sintonia e, portanto, as dúvidas, a insegurança vão interferir no processo do circuito mental, porque não vai haver identidade de sintonia, apesar de ter afinidade fluídica, tá certo? Então, o obsessor, pegando esse mesmo circuito que eu acabei de mostrar, o obsessor atua na mente. Isso se a gente falar dos processos desarmônicos entre espírito e encarnado, onde há a mentalização e o envolvimento fluídico. Veja, então, que a obsessão comum, dentro da classificação doutrinária kardeciana, ela mostra 3 níveis, né? E que gradualmente vai ampliando o estado de influência. Então, a obsessão simples, tá? A fascinação, a subjugação. Então, o obsessor atua na mente por um processo de envolvimento fluídico, e esse envolvimento fluídico vai também tendo um envolvimento no campo do pensamento. Então, o pensamento passa, então, a fazer parte das mentalizações do encarnado. O que ele vai fazendo? Ele está com ciúme da esposa. Então, ele começa a ter ideias. Ideias vão aparecendo na cabeça dele. Tá? Então, essa vítima, abre aspas, passa a acolher qual se fossem os seus próprios pensamentos. É como se ela estivesse pensando com seus botões. Portanto, ela vai produzindo fluido mental. Esse fluido mental da entidade, ele vai sendo assimilado, porque esses impulsos e avisos que normalmente chega para o encarnado, no processo de imantação, de envolvimento fluídico na obsessão, ele é lento e gradual, até se estabelecer uma afinidade, uma sintonia fluídica, até que esse envolvimento se torna tão grave, do simples até a subjugação, que é quase se aquele quadro fosse uma incorporação, como ocorre com o médium. Ele, então, está num quadro de subjugação. Existem quadros tão graves de subjugação que o pensamento e a vontade do encarnado obsidiado, ela fica completamente obliterada, fechada. E isso nós estamos falando nas gradações das obsessões por mentalização. Temos aquelas por artefatos fluídicos, que eu estou terminando o capítulo agora do livro sobre isso, e eles são bem mais detalhados, são diferentes, tá bom? O que seria, então, afinidade moral? A afinidade moral seria aquelas pessoas que têm um padrão de valores, princípios,
de moral idênticos ou semelhantes, eles se atraem. E tem aqueles de moral contrária que se repelem. A afinidade moral depende das condições éticas. Aí sim é a questão moral, que se refere à conduta humana e é suscetível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal. A afinidade moral para o médium ela é muito importante. Vou dar um exemplo do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Então, nesse livro, eles mostram um médium se preparando para sair de casa. Vocês que já leram o livro, vocês lembram disso. Ele estava se preparando para sair de casa para ir para o trabalho. Um médium muito cioso do seu trabalho, muito envolvido. Não está conseguindo sair esse trem daqui? O que, Wesley? Só eu que estou vendo isso? Só você que está te vendo. Ninguém está te Hã? vendo. Só você que está te vendo, eu acho. É na câmera aqui, está aparecendo no rumo da letra. Talking Wesley Assis. Peraí, só um pouquinho. Esse trem não sai daí, não? Tá vendo que tem como minimizar aqui, ó? O meu já tá minimizado já. Eu clico nele, mas ele não minimiza. Ele não vai. Fica essa letra aí. Não, mas não tá. Eu acho que não tá saindo pro pessoal, não. Então tá bom. Então, espera, eu tenho que te dar o acesso de novo aqui. Só um pouquinho. Porque quando eu mexo aqui, ele sai o acesso do senhor. Isso. Deu certo aí? Estou vendo aqui. O teclado não está me obedecendo. Vamos de novo, então, só um pouquinho. E agora? Eu cliquei aqui. Pera aí. Agora eu vou lá de novo. Não, aqui, ó. Pronto. Agora tem que voltar. Isso. Pessoal, Isso. a reunião, a hora que der 40 minutos, ela vai cair. Aí eu vou criar novamente em seguida o link, tá? Daquela primeira vez não caiu, mas hoje já tá me dando a mensagem aqui. Mas não apavora, não. Então, o exemplo é o seguinte. O médium está se preparando para sair de casa. É uma atividade corriqueira entre nós. Nós fazemos isso todo dia. E a primeira coisa que o médium faz lá no livro, da Irmã do Fogo, é ficar no quarto dele e fazer uma prece, mentalizando o seu dia, agradecendo pela noite. Ele faz uma prece sentida, se conecta muito próximo com o seu mentor, e aí pede proteção. Lá fora havia uma algazarra. Dezenas de entidades estavam aguardando ele sair. Por que ele estava aguardando ele sair? Porque a casa dele tinha uma estrutura fluídica que simplesmente dava um choque nas pessoas. O ambiente da casa era fortalecido por uma vibração de prece, de leitura, de respeito uns com os outros, lá ele, a esposa dele, com os filhos. Então havia toda uma proteção, as entidades não conseguiam entrar na casa. Havia um cordão fluídico envolvendo a casa como um todo. Portanto, eles ficavam na rua, na porta da garagem, esperando ele entrar no carro. Ele entrou no carro, fez a prece, e aí eles começaram a jogar cargas negativas nele. A equipe espiritual responsável pelos trabalhos mediúnicos dele já estava a postos, né? E construiu, o mentor dele se aproximou mais dele, né? O anjo da guarda se aproximou mais dele e envolveu ele num campo de força. E ele sentiu, lá no meio do caminho, lá na rua, ele sentiu os petardos de energias que o atingiam. Ele sentiu de longe, apesar da proteção. E aí, ele parou o carro, encostou, pegou uma leitura do Evangelho, leu um parágrafo do Evangelho e mentalizou as entidades, direcionando elas. Naquele momento, as entidades receberam uma descarga energética potente, como se fosse um choque anímico.
E aí chamou a atenção do autor do livro o seguinte: uma tiara que estava, um anel que estava na cabeça do médium. E ela perguntou: o que é isso? Não, isso aí é uma proteção que está sendo testado para todos os médiums, porque ele prepara esse médium, ele mereceu isso, pelo trabalho, pelas orações, pelo envolvimento com a mediunidade, conduzindo-se no campo do bem, se esforçando, vigilante. E aí, lentamente, 2, 3 minutinhos de oração, ele melhorou, ele sentiu o alívio do sintoma, do mal-estar súbito que ele estava sentindo, no caso dos petardos, e aquele estado vibratório, aquela afinidade moral, fez com que ele seguisse para o trabalho sem maiores problemas. Aí perguntou para o mentor, a dona Modesto Cravo, por que ele está tendo essa proteção? Por conta das atividades dele no campo do bem, por conta da vigilância dele da oração. Então, ele se fez credor, né, merecedor dessa proteção. Então, isso ocorre também, gente, para as vulnerabilidades, para artefatos fluídicos, para tecnologia umbralina, para esse tipo de artefatos que são implantados no perispírito, principalmente na área cerebral do sistema nervoso, para dar transtornos mentais igual esses que a gente atende no grupo. Por conta de que a afinidade moral rebaixada permite, durante o desdobramento pelo sono, que esse tipo de artefato seja colocado nos pacientes e até em nós mesmos. Tá certo? Portanto, através da afinidade moral, o espírito comunicante e o médium se fundem, né? Se fundem na unidade psicoafetiva da comunicação. Então, a afinidade moral é importante que o médium entre e acolha aquele espírito que está se comunicando. Não é que ele tenha a moral igual daquele espírito, mas que ele adensou a sua unidade só de lhe atentar para o espírito que está próximo dele. Ao fazer isso, ele já sintoniza e a comunicação ocorre. Portanto, no padrão vibratório, o que falamos, pensamos e sentimos, nos dizem onde nos situamos espiritualmente. Ou seja, o nosso padrão vibratório tem a ver com os sentimentos, com as emoções, com aquilo que a gente pensa, né? E lembre-se, quando você fala, o pensamento, o sentimento dá um colorido para a fala e ela tem uma capacidade magnética. Vocês estão vendo aí uma corrente eletromagnética? O coordenador da corrente, ele é um magnetismo. Como um indivíduo na apometria faz o desdobramento. Toda vez que o coordenador fala uma coisa, ele dá uma ordem magnética. Essa ordem, essa ordem magnética, minha esposa disse que eu estou falando alto. E muito alto, está escutando lá no vizinho. Então, esse padrão, ele ocorre invariavelmente em todos os momentos que estamos fazendo. Uma dupla apométrica, quando estamos direcionando a corrente, quando estamos fazendo esclarecimento da entidade, quando estamos dando aula e quando estamos brigando lá em casa. De todo jeito, nós estamos magnetizando. Porque na hora que a gente fala, na hora que a gente pensa, na hora que a gente sente, nós estamos ondulando, nós estamos vibrando, nós estamos emitindo. Então, quando a gente dá uma ordem na corrente, isso é instantâneo. Então, o trabalho, o padrão mediúnico, o padrão vibratório no trabalho mediúnico, ele pode manter o ambiente equilibrado, pode fazer com que a gente não rompa as barreiras magnéticas protetoras do grupo, essas 3 barreiras que vocês estão vendo aí, ó, a partir dos médios sentados na corrente, né, vocês estão vendo que eles estão aqui, é a primeira campo magnético, o segundo, o terceiro e o mais externo, do perímetro externo da corrente. Então, todo esse processo aqui ocorre a mentalização e ela vai direitinho lá na sala onde estão os pacientes e onde está a vibração. Então, aqui está um retrato das 3 dimensões. Nós trabalhamos isso o tempo todo. Ambiente equilibrado, respeito mútuo,
bons pensamentos e estado oracional. São essas 4 questões que mantêm o padrão vibratório no trabalho mediúnico, fazendo com que o trabalho mediúnico seja produtivo. Isso é importante. Se um médium não está bem, que ele não está pensando, não está conseguindo manter o padrão vibratório de seus pensamentos, seus sentimentos não estão bons, a mente está fugindo, ele vai ser isolado pela equipe mediúnica, para que ele possa não dar muito trabalho, tá certo? Então, o nosso padrão vibratório, ele se estabelece com aquilo que a gente pensa, fala e sente. Então, ele vai informar dessa forma, onde nos situamos espiritualmente. Viu por que as entidades estão na frente? Porque, primeiro, a gente não vê essas entidades, a gente pode pressentir elas. Nosso ambiente de convívio familiar e ou profissional registra nosso padrão vibratório. Isso. Ok, pode ir. Não está obedecendo, não. Tá não? Não. Então vamos fazer de novo, só um pouquinho. E agora? Isso. Vamos ver se vai obedecer. Aí, deixa aí. Tá ótimo. Então, continuando. Vocês perceberam que a ferramenta vibratória, seja o padrão vibratório, é uma ferramenta do médium. Então, vocês estão percebendo que todos os processos que trazem tanta angústia para todo mundo, que fica achando que está fazendo algo errado, que não é doutrinário, vocês viram que o mecanismo intrínseco é tudo mental? Não é porque o Dr. Lacerda descobre a técnica apométrica, que o Maurício Crispim fez uma revisão completa sobre corrente eletromagnética. Não importa se lá atrás, no magnetismo, vários Deleuze e vários outros estudaram o magnetismo curador, se Kardec estudou o magnetismo, não importa como que isso é denominado, mas intrinsecamente nós temos o padrão vibratório, né? O equilíbrio das vibrações, o respeito entre as pessoas, os bons pensamentos, a disposição de fazer o bem e um ambiente focado na prece. Todas essas condições são o que nós chamamos de condições sine qua non para que esses fenômenos todos ocorram. Então, atrelar e manter num grupo mediúnico, com especialidades tão diversas no ponto de vista mediúnico, como é o grupo Saúde Integral, nada mais, nada menos do que aglutinar todos os esforços e conquistas na terapêutica espiritual para sanear o ambiente psíquico das pessoas, a ajudar com o tratamento. Tá? É claro que nenhuma terapêutica substitui a mudança íntima da pessoa, o padrão de mudança de pensamento, emoção e atitude. Essa sim determinará a melhora da pessoa e permitirá também que, após a retirada de um artefato fluídico que muda o padrão vibratório das pessoas, ela passa um tempo para se limpar das impregnações no duplo etérico e no perispírito que esses artefatos fluídicos deixam no corpo do encarnado. Tá certo? Então, nosso padrão ele é formado com alegria e vigilância dos pensamentos. Não estamos falando euforia, estamos falando alegria. Seriedade perante a vida, ou seja, responsabilidade, não perfeccionismo. Controle das emoções, não é aquele indivíduo que tem uma falsa moralidade, né? É aquele indivíduo que se permite, né, experimentar as emoções de alegria, de tristeza, mas dentro de um padrão saudável. E o otimismo e leitura edificante, práticas do bem. Então, se a gente envolver nosso tempo, nesses tempos de quarentena, com um padrão desse, nós vamos manter o nosso estado de equilíbrio e não vamos ser dominados pelo medo. Lembre-se
que situações como essa que estamos vivendo são situações que nos convidam a exercitar esses padrões vibratórios aí descritos, porque são importantes para que a gente entenda por que estamos passando por esse mundo, aferindo valores para um mundo de regeneração. Portanto, é um convite à espiritualidade. Então, o padrão vibratório no trabalho mediúnico, que está em harmonia, um trabalho em harmonia, a gente tem que procurar manter, fazer a nossa parte para que o ambiente fique equilibrado, chegar em silêncio e ficar em estado oracional, não desligar a mente do trabalho, respeitar o colega que tem mais dificuldade de concentrar. Então, essa é a atitude de quem quer contribuir com o padrão vibratório no trabalho mediúnico, né? Num trabalho mediúnico que não tem harmonia, todo mundo chega piseiro, fala coisas que não tem a ver com o assunto, a gente se reúne uma vez por semana e não quer falar de outras coisas, não pode. Atrapalha, provoca um desequilíbrio emocional em quem está ali, querendo fazer uma coisa, o outro está fazendo outra, tá? Então, dores físicas, má influenciação, dissolução do grupo. Então, essas são as condições que a gente percebe nitidamente que mexe no padrão vibratório de um trabalho e permite a quebra das barreiras magnéticas do campo de força protetor do grupo, e ele é invadido, e aí a espiritualidade séria perde o contato com aquele grupo, porque não há ambientação vibratória. Portanto, esse é o que nós gostaríamos de ter deixado para meditação hoje.